Então, estamos no podcast vocacional. Vocês já devem ter visto o lançamento da campanha vocacional, que foi no CJS 2021. Lá nós falamos um pouco do tema, da inspiração que foi, né, de vinda de Deus para o tema da campanha vocacional. E agora nós estamos no podcast vocacional. Nesse podcast nós vamos falar de vocação, vamos falar de discernimento vocacional, de experiência com o chamado e a voz de Deus. Então esse é o nosso primeiro podcast, mas eu não me apresentei. Meu nome é Ana Paula, sou consagrada da comunidade católica Shalom celibatária e vocês podem me chamar de Paulinha. E estou aqui com Vitor Frota. Shalom, eu me chamo Vitor, sou responsável pela assessoria vocacional e a gente está aqui para ter algumas conversas sobre vocação e outras coisas, que é o nome do nosso podcast. A gente vai estar falando sobre como ser vocacionado, o que é vocacionado, o que é vocação, por que ser vocacionado, por que buscar uma vocação, o que é que me move a isso. Então a gente vai estar conversando sobre isso e outras coisas aqui nesse momento com vocês. Exatamente, o Vitor repetiu tudo que eu disse, mas é para frisar na cabeça de vocês o que será falado nos nossos podcasts. E hoje, no nosso podcast inicial, nós vamos falar sobre vocação, o que é vocação. Muita gente faz cursos, né? Procura saber a sua vocação, saber como a melhor faculdade, né? A melhor profissão, qual é o seu lugar, né? No meio profissional, qual é o seu lugar, né? No ramo de emprego, enfim. E aqui a gente vai falar de vocação, de algo mais ontológico, né? O chamado de Deus para a vida de cada um, o lugar na igreja para a vida de cada um. O que é ontológico, hein, Vitor? Ontológico é um termo até que a gente utiliza muito na filosofia. Quem faz faculdade de filosofia já é um filósofo, ou ao menos já ouviu falar disso. Quero dizer que o Vitor faz filosofia, por isso que eu perguntei para ele explicar bem direitinho para vocês. Ontologia é o que diz respeito ao ser. Na filosofia tem muito esse termo, né? Ser ou não ser. Pois é, quando se fala daquilo que eu sou, eu estou falando da minha ontologia, aquilo que é a minha identidade. Então, quando a gente fala de o sentido ontológico, é em relação àquilo que eu sou mais profundamente. Mas a gente vai conversar, são conceitos às vezes que não são tão claros, que a gente vai poder conversar um pouco mais nesses podcasts aqui que a gente vai fazer com vocês. E até se você tem alguma coisa que gostaria de saber mais, bota aí nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, que são temas que a gente vai poder abordar nos outros podcasts daqui pra frente, né? Isso, então, resumindo, a gente vai sair da superfície, né? Nós vamos para algo mais profundo. Então vamos lá, né? O que é vocação? Que é o nosso grande objetivo aqui, é a gente poder falar um pouco sobre essa realidade. Se você é católico, você com certeza já ouviu falar sobre vocações. São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, no nosso caso a comunidade Shalom, Canção Nova, Carmelita, Beneditino, sacerdócio, matrimônio. Eu devo casar ou não devo casar? Eu quero ter filho ou não quero ter filho? Será que eu sou chamado a isso? E como assim ser chamado? Quem é que chama? Então a gente quer conversar um pouco sobre isso com você a partir de agora. Exatamente. Então, o Vitor aqui, né, vai falar um pouquinho sobre vocação, né? Experiência com o chamado, com a voz de Deus. O Vitor que já se apresentou consagrado, celibatário. Então, Vitor, conte aí um pouquinho como é que foi assim sua experiência com o chamado, tipo, descobrir o meu lugar, quero corresponder a esse chamado. Como foi essa experiência com o chamado? Pronto, vou falar um pouco da minha experiência pessoal, mas também já dando alguns conceitos para que a gente vá clareando ainda mais o que é que a gente quer conversar aqui, né? Bem, o que é vocação, né? Vocação é o que a gente aprende no primeiro dia do vocacional. Então, se alguém que está escutando a gente, eu, você, Paulinha, que já passamos por isso, o primeiro dia do vocacional... Se você não sabe o que é vocacional, vai ter aqui um linkzinho para você aprofundar um pouco mais o que é vocacional, o caminho vocacional dentro da comunidade. E também a gente vai conversar mais sobre isso. Né? A gente vai conversar sobre muitas coisas nesses podcasts. Muitas coisas e outras coisas. Então, no primeiro dia a gente aprende uma coisa, que vocação significa
vem de um termo em latim que significa vocare. O que é vocare? É um chamamento, ou seja, chamar alguém. Então, quando se fala de vocação, se está falando de alguém que é chamado. Então, aí a gente, dentro disso, tem uma outra pergunta, né? Então, peraí, se existe um chamado, alguém chama e alguém é chamado, né? Então, precisa existir aquele que chama e aquele que é chamado. E quando a gente fala disso dentro da realidade cristã, Deus nos trouxe a vida. Então, Deus nos chamou à vida, ou seja, Deus nos vocacionou à vida. Então, Ele nos criou com o desejo que nós sejamos homens felizes, vivos e que possamos esbanjar a vida de forma positiva, né? E aí, quando se fala de vocação, quer dizer que Deus me chamou à vida e Ele me chamou a seguir a Ele de uma forma específica. Ele me chamou a algo. Então, é como se eu te chamasse, Paulinha, vamos pro shopping? Sim. Então, eu tô te chamando. Vamos. Tô te chamando para ir comigo no shopping. Beleza, então eu chamo, então a pessoa que chamou é o Vitor e a pessoa que é chamada é a Paulinha para a gente ir fazer alguma coisa. Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um chamado, com uma identidade. Eu gosto muito de dar o exemplo, quando eu estou falando assim sobre vocação, de um instrumento musical. Eu geralmente pego o violão e aí eu digo assim, se eu fosse o criador do violão, eu pego o violão e quando eu penso no violão, eu penso em algo, se tivesse sido o primeiro a criar o violão, em algo que pudesse compor melodias, que pudesse me ajudar a compor melodias musicais. E quando eu crio o violão, eu estou criando ele com uma identidade. Ele é naquele formato, porque se ele é feito para compor melodias, quem sabe tocar violão, tem a caixa acústica. A caixa acústica do violão é para que o som possa ressoar, tanto que se a caixa acústica estiver quebrada, ele já não ressoa bem. Ele é feito com as tarraxas para que eu possa afinar as cordas, porque cada corda tem a sua afinação. Então ele já é construído em vista de ele compor melodias. Então ele tem um fim, ele tem um objetivo, então que é tocar, compor melodias. E nesse movimento, tudo que ele fizer, que não, por exemplo, se eu usar o violão para ser um abajur, ele não tem fisicamente, ele talvez nem se sustente em pé, porque ele não foi criado para isso. Sim. Então, quando eu crio o violão, eu crio com uma identidade em vista daquilo que eu quero que ele faça. E uma finalidade. Uma finalidade, um objetivo. Ele não é criado só, eu vou ver aqui no que é que dá. Para existir, simplesmente. Simplesmente sem ter um porquê. Sim. E aí, a vocação, Deus nos criou, claro que é um exemplo só para a gente entender, toda metáfora, toda comparação, ela é pequena, né, assim. Dá um poema, né, gente, assim, essa metáfora, muito bonito. Tô assim, quase me emocionando, mas realmente fazendo essa síntese, né, do chamado à vida e o chamado a ser algo, né, não simplesmente existir sem finalidade, né, sem um porquê, sem um para quê, né. Exato. E aí a gente pega e se Deus me criou, Ele não me criou do nada, só para me criar, né? Ele me criou com um objetivo. E aí isso gera o questionamento, né? Então, peraí, se eu não fui criado do nada, que é o que nós cristãos acreditamos, se eu não fui fruto do acaso, mas se eu tive alguém que pensou em mim, ele me pensou com uma identidade própria, e me chamou primeiramente à vida. E dentro do meu chamado à vida, ele me chamou a exercer como o violão. Ele tem a sua finalidade, ele tem o seu objetivo. E nós, cristãos, acreditamos que Deus nos chamou primeiro à vida, segundo ao amor. Deus nos criou por amor e ele nos criou para amar. Então isso é um segundo chamado, porque realmente faz parte da nossa identidade amar e ser amado. É o que tem na Bíblia, é o que tem nos evangelhos, é o que nos ensina a história cristã, é o que a gente aprende na vida. Nós fomos criados para amar e ser amados. E dentro disso, existe uma coisa ainda mais específica. Por exemplo, o violão, ele é feito para compor melodias, certo? Sim. Mas uma guitarra também é feita para compor melodias. Sim. E um teclado
é feita para compor melodias. Só que eles têm formas diferentes de compor melodias. Até aí, ok, né? Ok. Então, mas eles têm, entre aspas, o mesmo objetivo. Compor Compor melodias de melodias. formas diferentes. Sim. Quando você vai olhar para a história da igreja, também acontece isso. A Paulinha, ela foi chamada a compor essa melodia, já usando aqui a metáfora, ela foi chamada a compor essa melodia como mulher. Sim. Eu fui chamada a compor essa melodia como homem. Você foi chamada a compor essa melodia como celibatário. No meu caso, eu também como celibatário. Mas nós temos casados, temos sacerdotes. Também a gente vai conversar, né, sobre o estado de vida. Vamos, Vai sim. ter um outro podcast sobre isso. E cada um compõe melodias de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Né? Sim. E essa complementariedade, né? Eu, como Exato. mulher celibatária, o Vitor, como homem celibatário, que vai se complementando, né? Igual os instrumentos, né? Uma orquestra tem vários instrumentos e cada um vão se complementando. Exato. E aí a gente tem, como você usou a palavra perfeita, a orquestra, né? Uhum. A orquestra da vida. Deus nos chama à vida. E para que essa orquestra da vida, uma vida bela, ela aconteça, é preciso que cada um viva aquilo que foi criado para si. E no nosso caso, Shalom, mas quem pode estar aqui escutando a nossa conversa, ele pode estar pensando que talvez Deus o chame a uma outra vocação, que não seja Shalom, sem problema. Sim. Porque cada um tem o seu chamado, né? E o seu lugar, o seu lugar na igreja. Santa Teresinha dizia isso, né? Santa Teresinha, ela é muito bonito, que ela disse que tinha, ela, entre aspas, né? Ela dizia assim, eu tenho vocação de ser apóstola, eu tenho vocação de ser sacerdote. Eu queria ser, ela diz, né, que gostaria de ser sacerdote. Mas por quê? Porque ela tem o desejo, mas ela entende, aí ela diz, eu descobri na minha vida que no jardim do Senhor existem os cravos, existem as rosas, existem os lírios, existem as tulipas. Por quê? Porque cada um tem a sua beleza própria. E que é isso, vocação. Aí a gente já entra em outro tema, né? Sim. Que é o tema do vocacional. Porque aí o que é o vocacional? É exatamente saber que tipo de instrumento eu sou, para usar aqui a metáfora, né? Que tipo de que forma eu vou compor essa melodia, que é alguns são violão, outros são teclados. Então, o que é que, de fato... Aí justifica o vocacional exatamente por causa disso. Porque é como eu vou descobrir esse meu chamado. Esse caminho de descoberta, né? Gente, o Vitor tá usando muito, assim, a arte, né? Os instrumentos musicais, porque na família dele tem né, artista, né? O Vitor é o irmão da Ana Gabriela, toca, canta... Se você não sabe quem é Ana Gabriela, dá uma pesquisada aí no YouTube, tem vários vídeos dela. Também Deus a chamou à vocação Shalom, só que como comunidade de aliança. Eu sou comunidade de vida. Vitor, o que é isso? Calma também que em alguns outros podcasts a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre comunidade de vida e comunidade de aliança. Aqui é o podcast dos spoilers. A gente tá falando o primeiro para falar dos outros. Vitor, agora todos têm uma vocação? Todos têm uma vocação. Todos têm uma vocação. Todos somos chamados por Deus a algo. Primeiro, como eu já disse, já respondi, né, de alguma forma essa pergunta. Todos somos chamados, primeiro, à vida. Sim. Todos somos chamados ao amor e a ser amados. Isso faz parte da identidade do homem. E existe o que se chama de vocação específica. Talvez uma vocação específica que é a vida religiosa. Talvez a vida religiosa propriamente dito, nem todos são chamados, senão ninguém casava, né? Talvez. Mas existem toda pessoa, até o leigo, para ser leigo, para poder casar, ter a sua família, ter o seu trabalho, ter o seu emprego, ter a sua profissão, ter a sua vida familiar e estando na igreja, ele precisa, para viver aquilo ali, escutar o chamado de Deus. Não é simplesmente uma coisa assim, quem não vai para a vida religiosa, então vai casar. Não. Existe um chamado de Deus a uma vida matrimonial. Existe um chamado de Deus a uma vida sacerdotal. Existe um chamado de Deus a uma vida celibatária. Existe um chamado de Deus a uma vida carmelita. Existe um chamado de Deus àquela vida de uma pessoa na paróquia, que vai à missa todo domingo, que vive, reza o texto, que vive tudo normalmente como um bom cristão. Para ela viver isso, ela precisa entrar em relação com aquele que chama, que é Deus. Deus não é surdo. Eu já vi até algumas vertentes da igreja que dizendo assim, vocação é só para quem é muito santo, ou vocação é só para quem é um chamado muito especial, muito específico, e o resto da sociedade só deve procurar se
vier uma luz do céu Os sinais. e um sinal assim extraordinário. Claro, Deus pode se utilizar de tudo Claro, isso, velho. mas todo cristão, todos, sem exceção, precisa se colocar nessa relação com Deus e perguntar para o Senhor: o que tu queres de mim, Senhor? Sim. Todos precisamos disso. E tudo que for se desdobrar daí, ou seja, se Deus me chamar a uma vida familiar, matrimonial, leigo, sem ser Shalom, sem ser Canção Nova, sem ser carmelita, sem ser padre, sem ser celibatário, se eu for caminhar para isso, aí é um chamado de Deus. Né? Acho muito normal, Vitor, as pessoas achar muito grande, né? Por exemplo, no meu discernimento vocacional, a gente vai aprofundar mais isso, né, ao longo dos podcasts, mas no meu discernimento eu me identificava como Shalom, né? A forma de rezar, a vida fraterna, a vida apostólica, eu me identificava, só que por exemplo, eu sou comunidade de vida, né? Consagrada, definitiva, muito feliz. Só que no meu vocacional, eu achava que eu não podia ser comunidade de vida, porque era muito alto. O povo, assim, né? Eu olhava e falava, meu Deus, esse povo é muito santo e eu não sou nada disso, né? Então, eu me distanciava daquilo que Deus me chamava, porque eu tinha esse pensamento inicial de que aquilo ali era muito para mim, né? Me ultrapassava e eu não me encaixava dentro da minha lógica nessa forma de vida. Então, assim, é comum, né, nesse movimento inicial, né, de descoberta de vocação, a gente pensar isso. Mas, no meu caso, né, experiência pessoal, eu me abri, né? Fui aprofundando mais e deixando Deus rasgar as minhas lógicas, né? Aquilo que eu achava, aquilo que eu imaginava. E fui adentrando mais, né? Na oração mesmo, naquilo que Deus me chamava. Assim, é normal a gente pensar isso, que ultrapassa, mas tem que haver esse movimento, assim, de abertura e de aprofundamento do chamado mesmo, né? É muito interessante a questão de vocação, porque é isso que você disse, não, às vezes a gente tem medo, né? Então pode ser que tenha muita gente escutando a gente aqui que tenha toda essa dimensão de medo. Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Mas existe algo para além de tudo isso. Primeiro, existe o chamado de Deus. Isso é algo que nem sempre está claro para nós. No início, geralmente não é tão claro. Não é mesmo. Mas é algo que você, sem saber dizer exatamente o que é, aquilo ali vai lhe atraindo de alguma forma. Aquilo ali, misteriosamente, você vai querendo dar aqueles pequenos passos ali que você nem sabe exatamente. Ir para um vocacional, ir para um grupo de oração, pedir para alguém rezar por mim, procurar um sacerdote. O que é que eu devo fazer inicialmente? Às vezes a gente nem tem tanta clareza daqueles passos. Mas primeiro, como é uma questão de chamado, e segundo, é uma questão de identidade, de alguma forma, Deus vai dando os meios e o nosso coração vai se dobrando para que vá encontrando aquilo que está na nossa identidade e que é o chamado de Deus. Sim. Foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo. Inicialmente não é tão clara essa questão vocacional, a gente não sabe nem o que é isso. Aí a gente começa a mergulhar nisso. A gente começa a conversar sobre isso, eu pergunto para um, pergunto para outro, vou pro grupo de oração, vou pra missa, aí aquela palavra de Deus que tocou o meu coração, ou vou no grupo de oração, aquela música que me tocou, ou vou para conversar com o sacerdote e ele me dá ali uma orientação que ilumina o passo a passo que eu devo dar. Então vocação é assim, porque é uma descoberta de um chamado. Não é do dia para a noite, né? Até os grandes santos, houve uma, digamos assim, uma atração de Deus com eles. Vários sinais. É porque a gente geralmente, quando escuta a história dos santos, e parece que foi só um momento assim que Deus desceu do céu e deu aquela experiência, né? Mas, na verdade, se a gente for escavar um pouquinho a vida dos santos, foram várias coisas, vários sinais, vários movimentos de Deus que foram levando até o momento X de dizer, não, realmente, Deus está me chamando. É um caminho, né, Vitor? Um caminho, é uma jornada, né, que quando Deus inquieta, a gente se dispõe a caminhar, né, trilhar esse caminho, seja dentro de um vocacional da comunidade Shalom, seja dentro de uma vida, no vocacional para a vida religiosa. Vocacional, descobrir a vocação é um caminho, né? E como o Vitor disse, nós todos somos chamados à santidade. Fomos criados
para a vida, para a liberdade, para a verdade. Então, um caminho vocacional, um caminho de descoberta vocacional é um caminho de liberdade, um caminho de verdade, né? De se reconhecer diante de Deus como nós somos, né? Porque nós fomos criados por Ele para o amor e nós amamos porque somos amados, né? Tem essa experiência com Deus, essa experiência com o amor de Deus que vai movimentando o nosso coração para buscar e para se dispor a trilhar essa jornada que é esse caminho aí, né, de vocacional, de descoberta, de escuta. Exato. Eu até nem respondi, né, Paulinha, essa pergunta que é sobre a minha experiência vocacional, né? Falei assim, não, ele tá respondendo, gente, porque tudo que ele tá dizendo tá brotando da experiência que ele teve. Mas assim, talvez até seja em outros momentos a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Mas a minha experiência vocacional foi exatamente assim. Eu não queria, eu não pensava nisso. Tinha uma experiência de Deus, minha família, né, é católica. Minha mãe sempre me educou nos caminhos cristãos. Meu pai também católico, de tradição cristã. Não tão assim como a minha mãe, mas sim de tradição católica. E eu fui crescendo ali com muitos valores cristãos, mas sem, assim, realmente pensar, sou chamado a. Sim. Mas foi um grupo de oração, foi uma missa, foi uma música, foi um aproximar-me, me deixar ser acompanhado por uma pessoa um pouco mais experiente, que foi... No início eu estava fazendo... Eu era de grupo de oração, tinha projetos no mundo, como eu queria ser, pensava em ser diplomata. Sim. Estava fazendo faculdade. Tinha seus sonhos, né, Vitor? Seus planos. Estava namorando. Sim. Era minha segunda namorada quando eu comecei o vocacional. Sempre assim, gostei muito de jogar fazer esporte, jogar bola, jogar futebol, basquete. Vôlei pra praia, surfar. Então, tudo isso fez e faz parte da minha vida, a maioria dessas coisas. Não mais o namoro, né? Que eu sou celibatário. Mas uma vida de um jovem normal que, aos 17 anos, 16 para os 17 anos, começou isso que eu disse no início, de perceber, no início, não claramente, porque eu não tinha claro, mas que a cada passo eu fui deixando que Deus fosse dando aquele passo comigo e eu fosse dando aquele passo com Deus. E de passo em passo eu fui descobrindo um Deus que me preenchia muito mais do que eu podia imaginar. Eu fui descobrindo um Deus que me chamava para coisas que eu nunca imaginei. Sim. Eu fui descobrindo um Deus que me queria muito mais do que o que eu queria e eu o queria, porque eu não queria tanto como ele me queria. E fui descobrindo e fazendo essa percepção de um grande, como você disse, né? É um caminho, é um processo. E para mim... Foi ali na minha faculdade, no meu namoro, e que eu não tinha muita clareza, mas passo a passo eu fui deixando Deus me seduzir, me conduzir, até poder ter o momento de dizer, Deus está me chamando a consagrar minha vida a Ele. Né? Então, vamos finalizando aqui esse primeiro podcast, né? Esse aqui foi só porque a minha história vocacional tem vários pormenores. Mas vão ser vários podcasts para contar toda a minha história vocacional. Assim, uns 20 podcasts, né? Pra gente concluir. A gente vai chegar lá, mas para hoje eu acho que era deixar claro, né, assim, a nossa compreensão do que é vocação e deixar esse gosto para que a gente possa descobrir ainda mais esse processo, esse caminho sobre o que é vocação. E quem estiver escutando a gente, né, quem sabe Deus não esteja lhe chamando, né? Exatamente. Então, estamos finalizando esse podcast, né, que nós falamos sobre vocação, né? Fomos criados para o amor e amamos por sermos amados. Então, no próximo podcast nós vamos falar como descobrir a nossa vocação, né? Por meio da vida de oração, né, Vitor? Exatamente. A gente vai falar esse como e que a única forma de descobrir a nossa vocação é a intimidade com Deus. É a oração que nós vamos conversar no próximo podcast. E para mim, assim, não pode se resumir tudo que foi dito, mas fica. Fomos criados para a vida, para o amor e para amar. E amamos porque somos amados, né? Tem um Deus que nos amou primeiro e que nos chama por primeiro. Então, assim, no próximo podcast a gente vai falar sobre essa relação com aquele que nos ama e que nos amou primeiro.
Shalom. Shalom.